Agora 9 horas e 14 minutos, 21 graus de temperatura no centro de Seraveira Correia. Você segue acompanhando o nosso programa Realidade e agora com a nossa entrevista do dia. E hoje temos a presença aqui nos estúdios da Rádio Rosário do Padre Ivo Antônio Preto. Bom dia, Padre Ivo. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes da Rádio Rosário. É uma alegria muito grande podermos estar aqui para uma palavra de fé, de otimismo e de esperança, sabendo da nossa realidade, sabendo das pessoas, das famílias, das comunidades, o quanto todo mundo está sofrendo, né? Quanto estamos sofrendo. Então, uma palavra de fé, de otimismo, principalmente assim de coragem diante da situação, a gente poder assim encarar a vida e levar para frente. Um dos assuntos que a gente vai comentar na nossa entrevista de hoje é sobre a ideia que o Padre Ivo, juntamente com o Padre Vincenzo, tiveram para fazer uma visita do Santíssimo e a imagem da Sagrada Família em algumas comunidades do interior para rezar pelo fim desta pandemia. Como é que surgiu essa ideia, Padre Ivo? Bom, essa ideia surgiu, vamos dizer, em primeiro lugar, da sensação de acomodação nossa dentro da casa paroquial, sem podermos atender as pessoas, sem podermos ir para o interior. A gente sentia muito, né, as comunidades do interior estão sendo praticamente abandonadas, as pessoas aqui dos bairros e do centro também, aquela missa com presença muito reduzida, e a gente pensa, nós estamos fazendo o que aqui? O que estamos fazendo? Que evangelização? Tudo está parado. E a gente tem certeza que um dos grandes objetivos dessa parada, dessa pandemia, que para mim foi provocada, não é natural, é tirar Deus da vida das pessoas, das famílias, da comunidade. E os padres trancados dentro de casa, sem fazer nada. Embora a gente, eu sempre digo assim, o padre que estiver rezando e estudando, ele está trabalhando pelo povo. Então, em momentos que tanto o Padre Vincenzo como eu passamos diante da Eucaristia, que é o grande tesouro da Igreja de Jesus, num momento de oração, eu fiz esse questionamento para Jesus. Nós estamos aqui parados, o pessoal lá sofrendo, não vamos para as comunidades dos bairros, não vamos para as comunidades do interior, não é permitido da situação da pandemia. E aí eu tive assim uma inspiração na qual Jesus me dizia, como eles não podem vir a nós, nós queremos ir a eles. Nós queremos ir a eles. Então, como o Padre Vincenzo tem uma expressão que ele usa e que também eu uso e admiro muito, Jesus, Maria, José, a nossa família vossa é. Então, vamos dizer, a família lá longe, e Jesus e Nossa Senhora lá na Eucaristia, dentro do santuário. Embora eles estejam em todos os lugares onde existe boa vontade, tá? Mas a gente pensou assim, aqui no centro, nós não definimos ainda um dia, estamos estudando horário, mas provavelmente vai ser depois das 7 e dentro da Semana Santa, provavelmente dentro do tríduo solene, que o pessoal não está no trabalho, ou quem sabe sábado de manhã, mas vamos a gente passar nas ruas, claro, não dá para passar em todas as ruas, né? Passar nas ruas num carro aberto com Jesus Eucarístico e a imagem de Nossa Senhora e de São José, em estátua ou ao vivo. Então nós vamos passar e vamos subir nos postos mais elevados, estratégicos, para lançar a bênção para a população e para que o povo, vão passar nos bairros também, para que o povo perceba que a Sagrada Família não está longe, está perto, está ali, e também no trajeto rezando para que Jesus, Maria e José olhem para as famílias, para o sofrimento, e sintam a presença da Sagrada Família, né? E é uma coisa assim muito interessante. A gente pensou nesta realidade. E o interior? Porque nós temos comunidades do interior, e não é apenas algumas, são todas as comunidades do interior.
Então nós pensamos de fazer um giro em todas as comunidades do interior, 2 comunidades por noite. Não vai ser para celebrar a missa, não vai ser para reunir o povo na capela. A gente vai levar o Santíssimo, Nossa Senhora e São José, para que na frente da capela, se tiver uma noite boa, que não estiver chovendo e nem estiver frio, na frente da capela a gente diz uma palavra, a gente aproveita para apresentar para as comunidades os 2 diáconos que serão ordenados no dia 25 de abril, e ao mesmo tempo dar uma bênção e mostrar para o povo que fiquem em casa, que rezem, mas que não se desliguem de Deus, que não se desliguem da oração, e principalmente que rezem o terço. A gente dá uma bênção e segue para outra comunidade. Mas nós vamos passar com este esquema, já está tudo definido, datas e horários, que não vou ler agora, né? Mas que a gente vai fazer favorecendo todas as comunidades do interior. Vamos, no início, visitar dentro da situação só para uma bênção e apresentação. Se depois, no andar do tempo, as coisas melhorarem, aí as outras comunidades nós fazemos uma por noite com a reza do terço, dentro da novena, já que vai ser em preparação da ordenação diaconal dos 2 leigos da nossa comunidade. Padre Ivo, como é que está a preparação aqui da paróquia Nossa Senhora do Rosário para a nossa Semana Santa? Na verdade, vamos dizer assim, a preparação ela está na base do estímulo da oração. Porque nós não podíamos ainda ter muita gente, embora agora vamos abrir a igreja na hora da missa, abrir para a quantidade máxima de 30 pessoas. Só que aí fica um problema, né? Um problema prático, e que não é fácil de resolver. Durante a semana, tudo beleza. 30 pessoas, mais ou menos, aquilo que tem, um pouco menos, um pouquinho mais, durante a semana. Aos sábados e domingo, não podemos daí fechar a igreja. Aí a gente faz um apelo para as pessoas, né, que vão, primeiro, respeitar muito aquilo que é determinado. O álcool gel que tem lá na igreja, a máscara, o distanciamento, respeitar a indicação de distanciamento, já que está marcada lá nos bancos. E aquilo ali a gente vai fazendo na medida do possível. Sábado ou domingo é uma incógnita para nós, né? Nós não podemos colocar lá ministros ou colocar o padre na porta da igreja e mandar a gente embora, né? É uma coisa dolorosa, mais que o povo está sofrendo. E muita gente está pedindo, abram a igreja. Nós estamos com a igreja aberta o dia inteiro. Mas na hora da missa a gente tem que fechar, reduzir a participação das pessoas, né? Embora eu tenha assim certeza, eu não tenho nenhuma dúvida, né, que uma coisa é encontrar-se num ônibus lotado, outra coisa é encontrar-se na igreja. Uma coisa é encontrar-se num bar ou num restaurante ou não sei aonde, muitas pessoas. Outra coisa é encontrar-se na igreja em oração. A pessoa está lá em oração, Jesus não vai permitir que se contaminem. Mas nós temos que respeitar normas, né? Vamos respeitá-las. Só que o sábado e o domingo vai ser realmente uma dificuldade para executar esta norma, né? Essa norma das 30 pessoas. A gente tenta fazer um apelo para que as pessoas, olha, vamos cuidar, não podemos ir, gostaríamos de ir, mas podem ir também durante a semana, né? Podem ir durante a semana. Rodrigo, como é que será o Domingo de Ramos? Esse Domingo de Ramos, nós estamos ainda também uma coisa assim, temos tudo programado, mas tudo vai depender da evolução da pandemia. Então, primeiro lugar que já fica definido é o próximo domingo, Domingo de Ramos, não haverá aglomeração diante da gruta, bênção dos ramos e procissão. Isto já excluímos. Agora, na igreja,
portas abertas ou portas fechadas vai depender das orientações que vêm do governo. E nós pensamos de fazer assim, se for possível, fazer aqui na frente da igreja, em ambiente aberto, e abençoar os ramos e depois entrar na igreja em procissão. Mas é uma situação assim bastante delicada. Ou então fazer dentro da igreja com as pessoas reduzidas, o número reduzido de pessoas conforme as exigências, dar a bênção para os ramos e para isso eu vou fazer um apelo para que os tios da infância missionária e dos coroinhas se interessem para a preparação dos ramos, né? E que depois, no domingo à tarde ou durante a semana, estará alguém à disposição para entregar ramos. Não vamos fazer que o pessoal corre lá, que vou acumular gente, alguém vai fazer entregas em determinados horários. Esse alguém está ligado à infância missionária ou aos coroinhas, ou aos dois grupos, que depois as pessoas não vão estar lá vendendo ramos, estão doando. E as pessoas que recebem são convidadas a fazer uma oferta espontânea, voluntária, não obrigatória, que será aplicada em favor das crianças que estão se encontrando, se reunindo e se preparando. Precisa também fazer algum investimento em cima dessas crianças. Também dar momentos assim de um lazer, de uma brincadeira, de uma premiação, sei lá, não só pensar na parte religiosa. Então ali se vem também um dinheirinho, né, que vai para os dois grupos para poderem ter momentos assim de alegria também, de brincadeira dentro dos grupos. E sobre a Páscoa, Padre Ivo? E a Páscoa, a Semana Santa, né? Então nós programamos a Semana Santa. A Semana Santa, o Domingo de Ramos, começa a Semana Santa. Mas a Semana Santa tem o chamado Solene Tríduo Pascal, que na verdade, segundo a mentalidade dos judeus, o dia começa sempre na tarde anterior. Por exemplo, quinta-feira, à tarde, já é contemplado como sexta. Então, na verdade, os 3 dias solenes, a gente diz, 3 dias do Tríduo Sagrado é quinta, sexta e sábado. Não é? A verdade é sexta, sábado e domingo. Porque a sexta começa na quinta tarde, a gente faz a cerimônia à noite. A cerimônia a Santa Missa, a missa da instituição da Eucaristia do sacerdócio, na Quinta-feira Santa, e na Sexta-feira Santa temos a celebração da Paixão às 15 horas. Depois eu vou dar mais detalhes, não só aquele momento. E Sábado Santo temos a missa às 19 horas. Eu estive vendo, nós estamos entre 19 ou 20. Mas, como para o povo pode ser às 19 ou 20, eu tentei conciliar com o horário da rádio. E para a rádio, segundo me falou o Rob, para a rádio é melhor às 19 horas e não às 20. Então vai ser às 19 horas a missa de quinta e a missa de sábado também. Mas temos outras coisas assim também para solenizar a Semana Santa, né? Não podemos atender confissões, dada a situação. Então, nós temos no sábado, na Quinta-feira Santa, nós temos às 18 horas, aqui está marcado às 18 horas, mas nós vamos fazer às 19 horas. 18 é aquela que nós estamos fazendo agora, né? Mas dentro do tríduo, solene tríduo, vamos fazer tudo às 19, que aí favorece mais gente. Então, às 19 horas. O lava-pés nós pensamos de fazer com número reduzido, talvez lá na igreja, mas de fazer para 2 pessoas ligadas à saúde. Um médico e uma médica, ou um médico e uma enfermeira, ou uma médica e um enfermeiro, ou uma enfermeira e um enfermeiro, afinal 2 pessoas ligadas à saúde, para homenageá-las e ao mesmo tempo para pedir
a luz, a força, a sabedoria do Espírito Santo e a proteção para não contraírem o vírus, né? Então a gente faria isso na quinta-feira, no fim da tarde. Na sexta-feira, às 9 horas, tudo isso vai ser transmitido pela Rádio Rosário. Às 9 horas de sexta-feira, como não vamos ter a procissão ao Moro do Cristo, nós vamos fazer uma celebração penitencial, que as pessoas poderão acompanhar também pela Rádio Rosário. Porque nós todos somos humanos, temos falhas, temos pecados, fazemos tantas coisas boas, mas sempre sabendo que o pecado é um lixo do coração, a gente gosta de ir para a Páscoa com o coração purificado, né? Então a celebração, não dando para confessar, a gente vai fazer a celebração penitencial. A sexta-feira, às 9 horas. Às 15 horas, na sexta-feira, nós vamos ter a solene liturgia a celebração da paixão e morte de Jesus, a adoração da Santa Cruz. E às 18 horas, aqui também vamos passar para as 19, marcamos às 18 por causa dos horários, vamos passar pelas 19 horas, nós vamos ter a Via Sacra na igreja, transmitida pela rádio. Já que não podemos fazer de manhã, vamos fazer à noite. É fazer a Via Sacra, que na verdade é a Via Crucis. A Via Sacra, ela tem 15 estações e a 15ª é a ressurreição. Na sexta-feira santa, Jesus está morto. Se lembra de Jesus morto? Então tem 14 estações, ele acaba no túmulo. Daí se diz Via Crucis, ou seja, caminho do sofrimento. A Via Sacra acaba na alegria, na ressurreição. E no Sábado Santo, nós vamos ter a missa às 19 horas, conforme essa disponibilidade da rádio, né? Também vai ser às 19 horas. Depois, se alguém tem alguma dúvida, por que às 19, por que não às 20? A gente colocou os dois horários, como eu disse, para favorecer o povo, passando das 6 às 7 no Tríduo Pascal, e para favorecer a rádio, que nos é um auxílio muito grande de evangelização. E parece que foi aqui. E no domingo, dia de Páscoa, nós vamos ter missa às 9 horas e às 19. Aquele dia vamos colocar também às 19, sendo que às 9 será transmitida pela Rádio Rosário e às 19 não. Então, a gente tem mais ou menos isso. Me parece que eu esqueci de colocar aqui no papel que tínhamos colocado 2 celebrações penitenciais. Só que eu não recordo se uma tinha ficado na quinta-feira ou no sábado de manhã. Porque 2 celebrações penitenciais, dada a diversidade de horários das pessoas, nós atingimos muito mais pessoas em vez de fazer só uma, né? Então, embora que naquele dia a maioria não vai estar trabalhando, mas provavelmente dentro das empresas que têm 24 horas de trabalho, vão precisar ter trabalhadores, né? Então, vamos fazer 2 horários de celebração penitencial. Oportunamente serão melhores esclarecidos. Padre Ivo, então a gente agradece a presença do senhor, mais uma vez aqui nos estúdios da Rádio Rosário, comentando com os nossos ouvintes sobre esses assuntos relacionados à visita que teremos a partir de hoje do Santíssimo e a imagem da Sagrada Família em algumas comunidades do interior para rezar pelo fim da pandemia. Hoje, começando às 7 da noite, comunidade São João e Nossa Senhora da Paz. O local será na comunidade São João. Também o senhor comentou sobre a Semana Santa, a preparação desta Semana Santa da nossa paróquia e ainda sobre a Páscoa também que está se aproximando. E agora eu gostaria que no encerramento o senhor deixasse uma mensagem a toda a nossa comunidade. A gente sabe que o senhor diariamente fala sobre este tema que é a pandemia, que é um momento difícil que nós estamos passando e só há uma solução. Além da vacina,
muita oração e fé, padre. Perfeitamente. Primeiro de tudo, antes de esquecer, eu quero informar, né, você está divulgando, nós faríamos a visita também lá na Nossa Senhora da Páscoa Santíssima. Mas considerando a realidade que existe acampamento lá agora dos ciganos, ao redor da capela, na frente da capela, nós tentamos convidar o pessoal de Nossa Senhora da Paz para vir no São João, que daí vamos fazer um encontro junto fora, se por acaso acontecer de estar frio ou estar chuvoso, a gente vai para dentro do salão. A diretoria das comunidades prepara esta realidade, né? E em relação à nossa situação, realmente, eu digo, é importante, vamos seguir as orientações da saúde. Vamos nos cuidar, vamos nos proteger, porque esse bicho é danado. Quem enfrentou já a pandemia, quem já foi contaminado, embora vamos esclarecer para pessoas não ficarem preocupadas, a grande maioria é curada. A grande maioria. Porque nos canais de televisão aparecem tantos contaminados e tantas mortes. O que acontece? A nossa mente trabalha o negativo e não o positivo. E trabalhando o negativo, a gente tem o medo, tem a preocupação. Se morreu tanta gente, eu vou morrer também. Então cresce essa realidade. O emocional vai para o fundo do poço, entra a depressão. Tudo isto é um chamariz para a pandemia. Então nós temos que rebater isso ali. Em primeiro lugar, não deem crédito aos números, principalmente os números negativos, que entre tantos mortos de pandemia nós sabemos que não tem tudo isso. Que muitos mortos de pandemia, a gente tem testemunhos de família, morreram por outras causas. Se depois pegou lá, dada a fraqueza, a situação, a pandemia, ótimo, aconteceu a pandemia, mas a causa da morte não foi a pandemia. É que aí existe um lucro, né? Existe uma vantagem econômica atestando que foi pandemia. Então vamos, gente, cultivar otimismo, cultivar a fé, otimismo, a coragem. Isso espanta a pandemia, isso enxota a pandemia, isso protege a gente. Não é só a gente colocar a máscara, lavar as mãos, cuidar do distanciamento, vacinar-se, tudo isso é importante. Mas mais importante ainda é a fé, é a oração, é a coragem, é o otimismo, a esperança, é saber que os nossos profissionais da saúde estão trabalhando dedicadamente e estão curando muitas pessoas. Eu gostaria de ver, olha, teve tantas contaminações, tantas mortes, mas tantos curados. Quer dizer, então você vende a ideia de que a cura é possível, é só a gente não se deixar levar pelo negativismo, que vai conduzir fatalmente à depressão. Aí vai dificultar muito a recuperação. Eu quero então deixar assim a todos os ouvintes, pela intercessão da Sagrada Família, né, que eu senti Jesus dizendo, como o pessoal não pode vir, nós queremos ir. Então tenham certeza, queridos irmãos e irmãs que estão me ouvindo neste momento na Rádio Rosário, irmãos e irmãs da nossa comunidade, da nossa paróquia, do nosso município, irmãs e irmãs de outros municípios, de outras paróquias, tenham certeza de que o amor de Deus está conosco. Tenham certeza de que Jesus, Maria e José, a Sagrada Família, não nos abandona. Tenham certeza de que a cura é possível, tendo os devidos cuidados e rezando. Por isso que eu insisto muito, rezem o terço em família, porque senão nós seremos vencidos pelo inimigo. O inimigo inventou essa pandemia, está levando a população no isolamento. Eu penso no comércio, coitado dos donos da indústria do comércio. Eles têm que fechar as portas, têm que pagar os salários.
tem que pagar os impostos e não pode trabalhar. Então é uma coisa assim dolorosa. Eu sinto essa realidade, imagino a situação das pessoas. Então quero deixar assim a minha palavra de otimismo, de fé, de coragem. E vamos rezar muito, porque a oração nos garante a fé em Jesus, e Maria e José nos garante a libertação. Senão não adianta. Ficar só com o cuidado, a vacina, depois vem coisa pior por cima, né? Como lá na Itália venceram a primeira etapa, já veio a segunda. Agora dizem que já está vindo a terceira, mais violenta. Então, gente, oração é solução. Que Nossa Senhora interceda junto com São José e que Jesus nos abençoe e nos fortaleça. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.